Olá pessoal, eu Divaguinha do canal Florear, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula de ponto cruz para iniciante. Olha, veja bem gente, o lindo trabalho que eu preparei aqui, a aulinha para vocês, tudo bem? Aqui nós vamos trabalhar esse lindo cachorrinho da Patrulha Canina. Não me pergunte o nome desse personagem, até porque eu não sou de gravar nome de personagem, mas tudo bem, mas é da Patrulha Canina e toda criança gosta, gente. E é uma toalhinha para a criança levar para a escola, a criança vai amar ir para a escola levando essa linda toalhinha, tudo bem? Então vamos trabalhar. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte, esse vídeo aula que vou aqui apresentar para vocês, que preparei para vocês, ela é um pouco longa, então eu dividi em duas etapas, tá? Quer dizer, nós temos dois vídeos agora, vídeo aulas, para finalizar esse lindo trabalho, tá? Não é que é difícil, mas ele é um pouco demorado porque ele é bem trabalhadinho, é bem facinho, vocês vão amar fazer esse lindo trabalho, tá? Vamos lá ao passo a passo. Antes de começar, pessoal, eu tenho um pedido a vocês, pessoal, não vai demorar nadinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Acione o sininho de notificação para cada momento que aqui for apresentado um lindo trabalho, você seja um dos primeiros a receber o nosso trabalho, tudo bem? E outra coisa, você que já é inscrito, meu amigo e minha amiga, compartilhe com seus amigos, também deixa aquele joinha, tudo bem? Então vamos lá ao passo a passo. Eita, eu quase que me engasgo aqui com soluço, gente. Então, gente, já vai, quando as crianças voltar para a escola, já está preparado esse lindo trabalho aqui para eles. E todo feliz e satisfeito que aqui é o cachorrinho da Patrulha Canina, que toda criança ama a Patrulha Canina. Então, continuando o nosso bordado, vamos fazer a parte da orelhinha, tá? A orelha do lado é esquerdo, certo? Nessa carreirinha aqui de 3 pontos, gente, vamos iniciar o nosso bordado acima dela, aqui, contendo 3 pontos para a nossa direita, certo? Então, vamos começar aqui, conferindo, acima dessa carreirinha de 3 pontos, 3 pontinhos para a nossa direita. Vamos conferir, 1, 2 e 3, tá? Utilizar a linha 328, tá? Nós vamos utilizar essa linha 328. Bom, pessoal, vamos aqui conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido, aqui no nosso terceiro ponto, à nossa direita, acima desta carreirinha de 3 pontinhos, certo? Então, vamos aqui conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido, da direita para a esquerda, no próximo ponto, também conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido, certo? Assim. Continuando por baixo da trama do tecido aqui para iniciar o nosso trabalho, para prender a nossa linha e ficar o bordado seguro, certo? Agora de baixo para cima, da esquerda para a direita, certo? Assim. Vamos iniciar o nosso primeiro pontinho. Da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Agora nós cortamos aqui o início da nossa linha para não atrapalhar o nosso trabalho, certo? Corta bem na pontinha, cuidado para não cortar a trama do tecido. Vamos lá, vamos trabalhar 3 pontos, da esquerda para a direita. Gente, aqui tá bem difícil de vocês enxergar direitinho, porque eu fiz o gráfico da cor da linha. Eu errei nessa maneira, tá? Era para mim ter feito de cor diferente. Bom, gente, olha, agora vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda, 3 pontos, certo? Da direita para a esquerda, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Gente, tá desfocando em vez em quando aqui nossa imagem, devido meu tripézinho de mesa balança um pouco, certo? Então dificulta. Vou desencostar aqui da mesa. Para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto. O terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira. Espero que vocês estejam entendendo. Gente, se vocês estão gostando do nosso trabalho, deixa o like de vocês. Agora vamos trabalhar da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Trabalhamos aqui 3 pontinhos, tá? Dessa forma. Vamos fazendo igual eu tô fazendo aqui, gente. Eu sei que tá ruim para enxergar porque eu fiz o gráfico da cor da linha e isso eu errei, porque eu teria que ter feito o gráfico com a cor diferente para que não atrapalhasse a visão de vocês. Mas vamos lá, da direita para a esquerda, vamos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, vamos trabalhar 3 pontos, ok? Assim. O terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira. Agora vamos trabalhar da esquerda para a direita, mais 3 pontos, certo? Dessa forma. Gente, olha, se vocês tiverem dificuldade de entender aí, pode voltar o vídeo quantas vezes for preciso para que vocês possam entender o nosso trabalho, certo? Agora, gente, vamos retomar esse primeiro ponto dessa carreira, tá? Da direita para a esquerda, a agulha apontando para frente, não para você, certo? Retomamos esse primeiro ponto, agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, certo? Dessa forma. A agulha apontando para frente e não para você, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira. Ok?
Vamos da esquerda para a direita, a agulha continua de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Bom, pessoal, agora vamos retomar esse ponto da carreira superior, dessa forma, fazendo esse cruzamento de linha, ok? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa forma, para poder fazer a nossa carreirinha inferior, certo? Novamente, da esquerda para a direita, a agulha apontando diretamente para você, ficando assim. Agora vamos retomar todos esses pontos. Ok? Vocês vão acompanhando aí, que eu vou acelerar um pouquinho o nosso vídeo para não ficar tão longo o nosso trabalho. Chegamos na penúltima carreira, gente. Vamos fazer esse cruzamento de linha, porque nós temos 2 pontos na carreira inferior, certo? Um para a nossa direita e um para a nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora vamos retomar esse pontinho que acabamos de fazer e aqui dando seguimento ao nosso ponto à nossa esquerda, certo? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos retomar esse ponto para que possamos finalizar esses 2 pontos que está faltando finalizar, certo? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Fazemos assim, da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto dessa maneira. Bom, pessoal, agora finalizamos essas carreirinhas que tínhamos que fazer dessa cor. Então vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, e aqui finalizando o nosso trabalho para que possamos trabalhar a outra parte do nosso trabalho. Outra orelhinha do nosso lado direito, certo? Então agora nós vamos iniciar aqui, ao lado desse pontinho do chapéu, acima aqui, certo? Vamos conferir aqui, ó, ao lado dessa carreirinha aqui de 3 pontinhos, ó. Vamos conferir um pontinho aqui ao lado dessa carreirinha de 3 pontos. Vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido, dessa forma, a primeira e o segundo pontinho, certo? Dessa forma. Então vamos lá, puxando aqui um pouquinho, não vamos puxar tudo para poder prender melhor o nosso ponto, dessa forma, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, para que possamos iniciar o nosso primeiro pontinho, certo? Assim, prendemos aqui, vamos fazer esse cruzamento de linha da esquerda para a direita, dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, assim, fazemos o primeiro pontinho, vamos cortar aqui a pontinha aqui, a pontinha da nossa linha, para melhor trabalhar e não atrapalhar o nosso ponto. Vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Agora a nossa linha ficou entre um ponto à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Trabalhamos assim, agora vamos retomar esse primeiro ponto para que possamos conduzir a nossa agulha para os pontos da direita, ou da esquerda, perdão. Então vamos lá, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, trabalhamos 2 pontos. Mudamos a posição da nossa agulha, agora da esquerda para a direita, vamos trabalhar 3 pontos, a agulha apontando de cima para baixo, apontando diretamente para você, dessa forma, ok? Vamos trabalhando assim, o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha. Gente, em vez em quando desfoca, é minha mesa que balança, tá? Agora mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos trabalhar da direita para a esquerda, 3 pontos, tá? A agulha apontando para frente. Dessa maneira, você vai conduzindo a sua agulha, bem que ficou a pontinha da linha. Apontando para frente, não para você, vamos continuando. Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira próxima, fazendo esse cruzamento de linha, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar 3 pontos da esquerda para a direita, certo? Gente, esse tamanho é tão pequeno, isso me atrapalha bastante na nossa aula, mas vamos lá. Agora, no terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima dessa forma. Baixo para cima, da direita para a esquerda, vamos trabalhar 3 pontos. Dessa maneira, a agulha apontando para frente e não para você, certo? Ficamos aqui, o nosso terceiro pontinho. Agora, para conduzir a nossa agulha para a carreira próxima, nós vamos retomar o nosso primeiro pontinho e aqui, ficando dessa forma. Vamos fazer esse cruzamento de linha no primeiro e no segundo ponto. A agulha apontando de cima para baixo, apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto, certo? Vamos trabalhando assim. Opa! Desfocando aqui, minha gente. Olha, conduzindo a nossa agulha dessa forma. Vamos retomar esse primeiro ponto para que possamos fazer um pontinho na carreira superior, dessa forma. E aqui vamos da direita para a esquerda, trabalhamos dessa maneira, a agulha apontando para frente e não para você, dessa forma. Vamos fazer esse cruzamento de linha de
cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Observamos que esse ponto à nossa direita já está finalizado, então vamos finalizar o da nossa esquerda e aqui vamos retomar todos os nossos pontos, dando seguimento à finalização desses pontos que acabamos de fazer, certo? Vamos mudando a posição da agulha conforme os pontos pede. E aí vocês vão seguindo daí, vou dar uma aceleradinha aqui para acelerar o nosso vídeo e vocês seguem daí. Bom, pessoal, chegando aqui no último ponto nos últimos pontos das nossas carreirinhas, vamos aqui finalizando, ok? Conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e aqui finalizando a nossa carreirinha. Então, meninas, agora vamos dar continuação ao nosso trabalho aqui da orelhinha, tá? Nós vamos lá com a linha 307, tá? Vamos finalizar aqui a orelhinha, tá? Essas carreirinhas que estão faltando aqui, nós vamos trabalhar com a linha 307, ok? Vamos iniciar aqui. Nessa carreirinha, na segunda carreirinha aqui da orelhinha, na segunda carreirinha, nós vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido, certo? Assim, por baixo da trama do tecido. Gente, muito cuidado para não atravessar esse acabamento aqui para o lado avesso, porque o lado avesso tem que ficar sempre bem perfeitinho numa só posição, certo? Então continuamos, por essa razão nós temos que colocar assim, ó, por baixo da trama do tecido, tá? É ruim para ver aqui porque o meu itamine é bem pequeno, tá ruim para visualizar melhor, mas o próximo bordado nós vamos trabalhar num itamine maior que eu digo os quadradinhos, tá, gente? Não é maior em termos de tecido, e sim a trama dos nossos quadradinhos do tecido, tá? De baixo para cima, olha, gente, aqui vamos prender a nossa linha, tá? E vamos fazer o nosso primeiro ponto da esquerda para a direita, trabalhamos com a agulha apontando para frente e não para você, o primeiro ponto. Gente, um aviso para vocês nunca apertem demais a trama do bordado de vocês, porque fica muito apertado, fica feio o bordado, tem que deixar à vontade, nem apertado e nem folgado, certo? Deixar a linha bem à vontade, tá bom? Agora vamos aqui ao nosso segundo ponto, chegando aqui, ó, vamos fazer esse cruzamento de linha da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o nosso primeiro ponto. O segundo ponto para fazer esse cruzamento, vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo ela para a carreira superior, certo? Novamente vamos trabalhar dois pontos da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto. Ok? Dessa maneira. Chegamos ao segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo da carreira próxima. O primeiro ponto. O segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos lá. Agora da esquerda para a direita, a agulha apontando para frente e não para você, o nosso pontinho aqui, apenas um ponto. Fazemos esse cruzamento de linha na carreira superior, de cima para baixo, conduzimos a nossa agulha no nosso primeiro ponto desta carreira. No segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira próxima. Pessoal, agora, como a nossa linha está nessa posição, tá? Vamos conduzir a nossa agulha para essa carreira aqui, certo? E vamos trabalhar da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Agora, para dar continuação à nossa carreirinha superior, nós vamos retomar esse primeiro ponto dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, certo? E vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, o primeiro e o segundo ponto dessa forma. De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, apontamos dessa maneira. Vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita. A agulha apontando para frente e não para você. Vamos retomar o primeiro ponto. Pessoal, conduzindo a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, para que vocês observem, deixa eu puxar aqui já finalizando esse ponto superior, vocês observem que tem um só pontinho dessa cor que temos que fazer. Vamos conduzir a nossa agulha dessa forma, abaixo, ó, de cima para baixo, já atravessando aqui o ponto da carreira inferior, dessa maneira, para poder conduzir a nossa agulha para a carreira inferior. E aqui vamos fazer este ponto. Gente, agora vamos fazer esse cruzamento de linha. Opa, embaçou, balançou, balançou. Agora vamos conduzir a nossa agulha fazendo esse cruzamento de linha, tá? Da esquerda para a direita, a agulha apontando para frente e não para você. Dessa forma, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, para que possamos finalizar a carreira superior, tá? Dessa forma. Agora fazemos o cruzamento da nossa linha para finalizar esta carreirinha de um só ponto. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Assim. Agora vamos fazer esse cruzamento de linha, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Agora, pessoal, vamos conduzir a nossa agulha de
cima para baixo, atravessamos esse primeiro ponto da carreira superior, veja bem, que ele está finalizado, vocês lembram? Então, vamos fazer assim, e vamos dar continuação ao nosso trabalho, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa forma. Vocês querem ver como é que está o lado avesso do nosso trabalho? Espera aí, só finalizar esse ponto desta carreira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vou apresentar para vocês como é que está ficando o avesso do nosso trabalho, certo? Ficando assim. Então, vamos lá. Conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos retomando todos esses pontos, certo? E vocês vão seguindo daí, gente. Vamos aqui trabalhando assim. Bom, pessoal, chegamos na penúltima carreira, ainda temos um pontinho aqui na carreira inferior. Vamos conduzir a nossa agulha dessa forma, fazendo esse cruzamento de linha, a agulha de cima para baixo, apontando diretamente para vocês. Observa que eu espetei aqui o ponto inferior, isso não pode, tá? Vamos lá. De cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? E vamos fazer esse cruzamento desse último ponto para que possamos finalizar o nosso trabalho. Agora conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, nunca deixando a agulha atravessar para o lado avesso, tá? Para não mostrar o alinhavo da sua linha. Bom, gente, ficando assim a nossa orelhinha, olha só como está ficando, coisa mais linda, né? Agora vamos dar continuação à nossa próxima orelhinha, certo? Aí nessa parte que está toda em vazio, nós vamos trabalhar ela. Vamos iniciar os pontinhos dessa carreira. Conduzimos a nossa agulha, vou ensinar vocês diferente, olha. Conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado dos nossos dois pontinhos da cor 307. Vamos passar por baixo dela para que possamos iniciar o nosso trabalho nesse primeiro pontinho, certo? E aqui, gente, vamos colocar a nossa agulha por baixo da trama do tecido próximo que está faltando fazer o nosso primeiro ponto. Aqui. Agora, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Finalizamos aqui. E vamos começar o nosso trabalho. Vamos cortar o excesso da linha dessa maneira, certo? Bem na pontinha, gente. Com muito cuidado para não cortar a trama do bordado de vocês, certo? Agora fazemos aqui. Vamos retomar esse primeiro ponto, certo? Dessa maneira. Ficou a nossa linha entre um ponto à nossa esquerda e um ponto à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, gente. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa forma. Vamos retomar esse primeiro ponto para trabalhar o ponto seguido. Ok? Mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. Assim, continuamos da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Trabalhamos 2 pontos. Novamente, vamos trabalhar da direita para a esquerda, de cima para baixo. O primeiro e o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Ok? Assim. Trabalhamos agora da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto. Pessoal, agora vamos fazer esse cruzamento de linha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. Ficando assim. Agora vamos trabalhar 2 pontos à nossa direita. O primeiro e o segundo ponto, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você. Agora vamos trabalhar de cima para baixo apenas um ponto que eles têm nessa carreira, ok? Agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha para alcançar esses 2 pontos superiores da orelhinha. Opa, embaçou. Tá, agora vamos fazer esse cruzamento de linha para conduzir a nossa agulha para a carreira superior. 2 pontinhos acima, né, do topo da orelhinha, vamos trabalhando assim, a agulha de baixo para cima, apontando diretamente para frente, não para você. Mudamos agora a posição da nossa agulha no último ponto que temos que fazer, dessa forma, de cima para baixo. Da direita para a esquerda, agora da esquerda para a direita, retomando esse ponto. Certo? Vamos retomar esse primeiro ponto aqui dessa carreira e assim conduzindo a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, para que possamos trabalhar os demais pontos que temos que retomar, certo? Com muito cuidado para não espetar a trama do bordado de vocês. Olha só, finalizando esse ponto e agora vamos retomar todos os pontos que aqui falta finalizar, certo? Mudando a posição da agulha sempre que precisar. Nessa parte aqui, gente, tenha muito cuidado para que vocês não se atrapalhem na hora de retomar todos os pontos, porque quando a gente se perde nessa parte de retomar os pontos, fica muito difícil depois para dar continuação, para que o nosso bordado fique bem certinho do lado avesso, certo?
Então, é muito cuidado para não fazer os cruzamentos na parte inferior do nosso bordado. Vamos lá. Chegando aqui na última carreira, certo? Retomamos todos os nossos pontos, vamos trabalhar aqui, finalizando o nosso trabalho dessa maneira, conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado. Nunca deixar aparecer a nossa agulha aqui para não ficar feio o bordado de vocês. Ficando assim o nosso trabalho. Olha, pessoal, vocês estão gostando? Como tá ficando lindo? Certo? Agora nós vamos fazer com essa mesma cor 307, essa mesma cor que acabamos de bordar a orelhinha, nós vamos trabalhar a finalização das laterais do olho, né? As expressões dos olhos do nosso cachorrinho, certo? Vamos lá. Vamos iniciar aqui, gente, olha, onde tem essa área da base da base do olho aqui embaixo, nós temos um ponto aqui na base entre esses dois pontos, certo? Então vamos começar a trabalhar aqui. Ah, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, pessoal, nosso bordado começa aqui, certo? Bem aqui. Nós temos um ponto aqui, a base inferior. Um pontinho, só um sinalzinho para atrapalhar nosso trabalho, mas não vai atrapalhar, certo? Vamos iniciar aqui, pessoal, ó, do lado da base, tá? Da base do nariz. Colocamos a nossa agulha na laçada, certo? E iniciamos dessa maneira. Conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior de um só ponto, tá? Dessa forma, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Ficando assim o nosso início do nosso pontinho, certo? Então, de cima para baixo, da direita para a esquerda, conduzimos a nossa agulha aqui. Retomamos esse ponto e aqui colocamos a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. E finalizamos já esse primeiro pontinho aqui, tá? E vamos dar sequência aqui nessa base lateral, certo? Fazemos esse cruzamento de linha, de baixo para cima, da esquerda para a direita, trabalhamos o primeiro, o segundo ponto, continuamos de baixo para cima, da direita para a esquerda. Agora o quarto ponto, trabalhamos da esquerda para a direita, conduzimos a nossa agulha dessa maneira, certo? Então ficou a nossa linha entre um ponto à nossa direita e um à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você, certo? Então, pessoal, agora vamos fazer o cruzamento dessa linha para que possamos trabalhar o ponto da nossa direita, certo? Dessa forma. Vamos trabalhando aqui, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, trabalhamos esse pontinho. E acima nós temos mais um ponto. Vamos fazer esse cruzamento de linha, colocando a nossa agulha de cima para baixo, tá? Agora a agulha vai apontar diretamente para você, certo? Dessa forma, vamos fazer esse cruzamento, finalizando esse ponto para que possamos dar continuação ao nosso trabalho. Assim. Bom, pessoal, agora vamos conduzir a nossa agulha dessa forma, da direita para a esquerda, mudando a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Trabalhamos assim, de cima para baixo. E vamos retomar todos esses pontos para que possamos finalizar o nosso trabalho do contorno deste olho, certo? Agora mudamos a posição da nossa agulha no nosso último ponto. Ok? Ficando assim. Agora vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e aqui finalizando essa carreira. Pode passar por baixo desse pontinho preto também, sem problema algum. Agora vamos cortar a nossa linha para que possamos trabalhar o próximo olho. Era para mim ter dado continuação por aqui, mas eu não tinha observado que nós temos dois pontos com essa mesma cor, 307, aqui acima dessa parte do olho, né? Mas vamos continuar então aqui, nada impede que a gente continue a trabalhar o nosso olhinho. Olha só, aqui... Quando eu vim até aqui, era para nós ter dado segmento nessa parte superior, mas eu não enxerguei esse gráfico, devido a esse gráfico, no caso, devido ao meu Itamine ser tão pequeno, eu não observo direito as cores, minha visão não alcança tanto. Então, gente, ó, era para ter sido seguido e vindo até aqui e retomado todos os pontos, mas eu não tinha observado, então passou em branco. Isso foi muito bom ter acontecido para que eu possa explicar isso para vocês, tá? Então, gente, vamos começar essa outra parte aqui. Colocamos a nossa agulha ao lado aqui desses pontos do olhinho, tá? Da parte preta. Então, vamos colocar a nossa agulha aqui no segundo ponto, aqui da esquerda para a direita, vamos colocar no segundo ponto, tá? Ó, por baixo da trama do tecido, para que possamos guardar a pontinha da nossa linha. Novamente no próximo quadradinho, por baixo da trama do tecido. E vamos puxar aqui, colocando aqui a nossa agulha de baixo para cima, apontando diretamente para frente, não para você, dessa maneira, para que possa prender melhor o nosso fio. Agora vamos cortar o excesso de linha para que possa continuar o nosso trabalho e essa pontinha não atrapalhar o nosso trabalho, certo? Puxe e organiza direitinho.
Bom, tudo bem guardadinho, agora de baixo para cima, da esquerda para a direita, trabalhamos o primeiro e o segundo ponto. Foi bom ter acontecido, gente, para que vocês possam observar que a atenção é muito importante no trabalho do bordado, certo? Mesmo eu com o gráfico aqui, gente, como a minha visão é bem curta e esses quadradinhos são tão pequenos, só quem está aqui na real para saber o quanto esse tamanho é pequeno. Aqui na tela está um pouco grandinho, devido a ter puxado bastante o zoom do celular, certo? Então vamos fazer esse cruzamento de linha da direita para a esquerda, a agulha de baixo para cima, conduzindo ela para a carreira superior. Dessa maneira, vamos da esquerda para a direita, trabalhando esse próximo pontinho. Mais uma vez, da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro ponto. O segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Bom, pessoal, como agora tem somente um ponto aqui, vamos trabalhar ele aqui, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos fazer esse cruzamento de linha, trabalhando agora a carreira superior de 2 pontos. Tá vendo como já mudou a visão do nosso bordado? Certo? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, trabalhamos 2 pontos, certo? Vamos retomar todos os nossos pontos para que possa finalizar essas carreirinhas que acabamos de iniciar, dessa maneira. Retomando todos os pontos, gente. Vão seguindo conforme o bordado está pedindo, que aí vocês vão seguindo e fazendo a sequência do bordado e fica tudo bonito, tanto a base superior quanto a base inferior do nosso bordado, certo? Bom, pessoal, chegando aqui no último ponto do nosso bordado, vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e aqui finalizando o nosso trabalho, certo? Dessa forma. Como eu tenho ensinado a todo bordado aqui nas aulinhas para vocês. Finaliza assim, certo? E aqui ficando esse olhinho quase que completo. Vamos cortar aqui. Nossa. Tá difícil para mim, né, gente? Então, pessoal, vamos dar sequência o olhinho do nosso bordado. Vamos continuar, gente. Ao lado do olhinho, nós vamos pular 2 pontos, 2 quadradinhos, certo? Aqui, ó. Vamos pular 2 quadradinhos, conduzimos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vou colocar a minha agulha na laçada. Se a linha de vocês não tiver laçada, vocês iniciam da forma que eu ensinei para vocês, quando a linha não tem laçada, certo? Fazendo aquele pequeno alinhavo por baixo da trama do tecido. Ok? Meu bordado aqui caiu a agulha, né? Atrapalhando aqui a nossa aulinha. Vamos lá. Da esquerda para a direita, vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto. Certo? Dessa forma. Agora, pessoal, vamos retomar o primeiro ponto da nossa direita para que possamos conduzir a nossa agulha para os pontos sequência. Ok? Da direita para a esquerda, de baixo para cima, conduzimos a nossa agulha para a carreira superior. Dessa forma. E aqui vamos trabalhar esse pontinho e na nossa carreira próxima, gente, nós temos 2 pontos. A nossa linha ficou entre um ponto à nossa esquerda e um ponto à nossa direita. Vamos trabalhar primeiro da nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos retomar esse primeiro ponto para que possamos dar sequência às carreiras superiores, certo? Olha, veja bem. Agora de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar? Bom, olha, veja bem. Nós temos aqui um ponto nessa carreira e os demais pontos nessa carreira superior, e aqui à nossa direita temos mais pontos. Em vez de a gente trabalhar primeiramente esse ponto, vamos já dar sequência na carreira superior, já fazendo esse cruzamento de linha, para que possamos conduzir a nossa agulha dessa maneira. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. O primeiro e o segundo ponto, certo? Dessa forma. Gente, agora nós vamos dar sequência como nós deveria ter feito neste olho, certo? Então, bom, pessoal, agora vamos fazer esse cruzamento de linha, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. E nossa linha ficou entre um ponto à nossa esquerda e um à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente da nossa esquerda. E aqui vamos dar continuação, retomando esse ponto, fazendo esse cruzamento de linha da esquerda para a direita. Trabalhamos o primeiro ponto, aqui finalizando esse primeiro ponto e dando sequência à nossa carreirinha com um só ponto próximo, tá? À nossa direita. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora vamos trabalhar de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. A agulha Agora, pessoal, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Trabalhamos assim. O próximo ponto, continuamos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Só mudando de posição da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Somente isso, tá? Então, porque os pontos estão em sequência, uma carreira abaixo uma da outra, então a posição da agulha se torna a mesma, só mudando da direita para a esquerda. Gente, observa que a nossa linha ficou aqui. Nós poderíamos retomar aqui, mas nós temos um ponto aqui na bochechinha do nosso cachorrinho, certo? Então, vamos fazer esse cruzamento e aqui finalizar primeiramente esse ponto.
Ok? Assim, vamos retomar esse ponto da direita para a esquerda, de baixo para cima. Agora sim, vamos dar sequência, retomando todos os nossos pontos que acabamos de fazer. Ok? E vocês vão seguindo conforme o bordado pede. Vai mudando a posição da agulha quando pedir, tá? É um lado da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita. E assim vamos finalizando o X do nosso bordado. Ok? Bom, pessoal, chegando nessa carreira superior de 2 pontos, nós vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior. E aqui, nessa carreira inferior, nós temos um ponto que deixamos para trás. Esse pontinho aqui, ó, ao lado desses 2 pontos escuros, certo? Então, vamos lá. De baixo para cima, fazendo esse cruzamento de linha. Bom, agora nós temos que fazer esse cruzamento para conduzir a nossa agulha para a carreira inferior. Então, nós vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, certo? Apontando diretamente para você. Agora, podemos dar sequência à finalização de cada ponto que aqui nós iniciamos anteriormente. E aqui, pessoal, nós já estamos finalizando o contorno do olho do nosso cachorrinho com a linha 307. Ok? Agora conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e aqui vamos finalizar esse trabalho. Ficando assim a carinha do nosso cachorrinho. Bom, meninas, agora vamos continuar o rostinho do nosso cachorrinho. Vamos bordar, então, a base do chapéu, tá? O chapéu do nosso cachorrinho, nós vamos trabalhar com a linha 230, uma linha verde, ok? Então, pessoal, nós vamos começar aqui, nessa base lateral, do lado esquerdo do nosso chapéuzinho, certo? Nessa base aqui, ó, nós temos um pontinho só aqui, certo? Vamos trabalhar nessa carreira superior aqui, ó, tá? Nós temos aqui, observa bem. Como o chapéu, vocês não têm um gráfico pintado igual eu tenho aqui, mas vocês já têm todo o contorno que nós fizemos junto, né? Então, você pula esse pontinho e vamos na carreira superior aqui, que tem 3 pontinhos. Então, vamos colocar a nossa agulha por baixo da trama do tecido para que possamos iniciar o nosso trabalho, certo? Porque a nossa linha não tem a laçada, então vamos trabalhar assim. Por baixo da trama do tecido, gente, ok? Dessa forma. Puxamos aqui, organizando aqui a nossa linha, colocamos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, colocamos aqui no lado desse ponto. Isso aqui, gente, ó, não tem dificuldade nenhuma, tá? Fica desse jeito aqui mesmo, não tem problema. Vamos lá ao lado do ponto. Não tenha medo de trabalhar, filha. Vai fazendo como eu estou fazendo aqui, que dá tudo certinho, tá? Tudo certinho como tem que ficar. Vamos colocando aqui a nossa agulha da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Bom, pessoal, agora nós vamos cortar esse excesso de linha aqui, para que ela não atrapalhe a visão do nosso trabalho, certo? Assim. Não importa que fique essa pontinha bem pequenininha aqui, não. Ela vai se esconder aqui e fica presa, tá? De baixo para cima, da esquerda para a direita, vamos fazer aqui o nosso segundo pontinho do chapéu. Certo? Dessa maneira, vamos trabalhar aqui o próximo ponto, totalizando aqui 3 pontos, com a linha verde 230. Vamos dar sequência. A nossa linha ficou entre 1 ponto à nossa direita e 4 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Trabalhamos e retomamos ele para que possamos dar continuação ao nosso trabalho do nosso lado esquerdo, tá? Assim. Agora vamos dar sequência à nossa carreirinha, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, tá? Da direita para a esquerda, trabalhamos assim. Mudamos a posição da agulha no último ponto, conduzindo a nossa agulha de baixo para cima, deixando então a nossa agulha entre um ponto à nossa esquerda e demais ponto aqui, até chegar essa carreirinha da base superior da cabeça, certo? Então, vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, certo? Trabalhando assim. Da esquerda para a direita, vamos trabalhar todos os pontos de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar toda essa carreirinha do nosso lado direito até chegar nessa carreira dos pontinhos pretos, certo? Vamos dando sequência aqui, gente. Olha, puxamos aqui a nossa linha, delicadamente, gente, não aperta demais o ponto de vocês, principalmente se você estiver trabalhando numa toalhinha higiênica que a vitamina é bem pequenininho, então vocês têm muito cuidado, porque é muito ruim de bordar ela, porque os quadradinhos são muito pequenos. Então vamos lá, chegamos aqui até a carreirinha que estava pretinho aqui, os pontos, vamos retomar todos esses pontos até chegar nesse ponto que está faltando, certo? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, vamos retomar todos esses pontos desta carreira, ok? Não se preocupe que vai dar tudo certinho, vai ficar tudo lindo e perfeito. Chegando aqui, gente, olha, estamos chegando aqui no penúltimo ponto.
dessa carreira e continuamos de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Somente esse ponto que ficou sem finalizar, certo? Mas não se preocupe. Vamos trabalhar agora da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? E vamos trabalhar essa carreira de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Mudamos a posição da nossa agulha. Olha, gente, aqui eu espetei a trama do tecido. Isso não pode acontecer. Quando acontece isso com vocês, o que vocês fazem? Retoma aqui sem espetar a linha aqui do bordado de vocês, tá? Vamos retomar voltando aqui a nossa agulha para que possa organizar a nossa linha dessa maneira, certo? Agora mudamos a posição da nossa agulha para trabalhar esses 3 pontinhos da carreira superior. Depois nós damos sequência à nossa carreirinha. Vamos trabalhar esses 3 pontos acima, de baixo para cima, da direita para a esquerda, tá? A agulha apontando para frente, não para você. Gente, muito cuidado para não espetar a trama do bordado de vocês, tá? Então vamos lá. Retomamos esses 3 pontos desta carreira que acabamos de fazer com a agulha de baixo para cima, da esquerda para a direita, até o penúltimo ponto. No último ponto, mudamos a posição da nossa agulha para dar sequência ao nosso bordado desta carreira. Nossa, eu falo demais, né, gente? Ei, desfoquei também. Olha, veja bem, dessa forma, nós vamos dar sequência a essa carreira até chegar aqui, certo? Do outro lado da carreirinha do chapéu. Vamos lá, gente. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E você vai trabalhar toda essa carreira dessa maneira. Da esquerda para a direita, certo? A agulha apontando diretamente para você. Eu vou dar a sequência aqui. E vocês vão seguindo daí o que estou fazendo aqui, tá? Para que dê tudo certo, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Porque para não ficar muito cansativo o nosso trabalho, né? Chegando aqui, gente, nessa parte aqui. Bom, gente, chegando aqui no penúltimo ponto desta carreira, mudamos a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Trabalhamos 3 pontos da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Chegando aqui no terceiro ponto desta carreira, com a linha verde 230, retomamos todos esses 3 pontos, com a agulha na mesma posição, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. O primeiro e o segundo ponto. O terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha para a carreira inferior, tá? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Dessa maneira. Agora, vamos conduzir a nossa agulha nessa carreira inferior, da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Trabalhamos esses pontos até chegar nessa carreira de pontos pretos, certo? Dessa forma, nós vamos trabalhar 7 pontos, certo? 7 pontos, ok? De baixo para cima, da direita para a esquerda. Vamos trabalhando esses 7 pontos assim, com a agulha apontada para frente, não para você. Vamos trabalhar até o 7º ponto. Chegamos ao 7º ponto, vamos retomar esse último ponto, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, dessa forma, fazendo o cruzamento e finalizando o ponto que acabamos de fazer, certo? Então, vamos trabalhar aqui da esquerda para a direita até esse último ponto pretinho aqui, certo? Vamos lá. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, você vai trabalhando até o último ponto dessa carreirinha, fechando aqui a nossa carreira até o ponto preto, certo? De cima para baixo, da esquerda para a direita, até o último ponto, gente, aqui, ó, ok? Vamos retomar esse último ponto, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Essa carreira inferior nós só temos 3 pontinhos, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, tá? Da direita para a esquerda, até o terceiro ponto. No terceiro ponto, pessoal, vamos retomar, mudando a posição da nossa agulha, para que possamos trabalhar esse último pontinho aqui dessa carreira inferior, ok? Olha, retomando, tá? Esse pontinho, finalizou. Então, vamos trabalhar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Trabalhamos esse último ponto dessa forma. Retomamos o nosso ponto, mudando a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa forma. Espero que vocês estejam entendendo. Ok? E vamos retomar todos esses pontos para que possamos finalizar os nossos pontos do nosso bordado, certo? Vamos mudando a posição da agulha conforme os pontos pedem, mudando a posição da agulha ou... Bom, pessoal, agora vocês vão acompanhando aí, vou acelerar um pouco o vídeo, tá? E daqui, com essa linha aqui, nós vamos só retomando todos os pontinhos que aqui falta finalizar, tá? Vocês seguem daí que dá tudo certo, gente. Espero que você esteja entendendo. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E você que já é inscrito, deixe o joinha de vocês que está gostando maravilhosamente. E vão compartilhando para que possa
dar mais engajamento ao nosso trabalho aqui, ok? Para que o YouTube reconheça que vocês estão gostando do nosso trabalho. Então, meninas, vamos retomando todos os nossos pontinhos aqui, finalizando nossos pontos, certo? Vão acompanhando aí, gente, que eu vou acelerar um pouquinho o nosso vídeo, tá? Para não ficar muito cansativo, e vocês vão acompanhando aí que dá tudo certo. Vão fazendo conforme o que os pontos estão pedindo. Na hora de mudar a posição da nossa agulha, a gente vai mudando para cima ou para baixo, tá? De cima para baixo, de cima para baixo, tá? De baixo para cima, e vamos mudando a posição da nossa agulha, beleza? Então, vou finalizando aqui e vocês vão acompanhando. Agora mudamos a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, conduzindo a nossa agulha nessa carreira inferior, retomamos esse pontinho e aqui finalizando o nosso trabalho da aba do chapéu do nosso cachorrinho, certo? Então vamos lá, aqui finalizando o nosso trabalho para que possamos guardar a pontinha da nossa linha e, como eu ensino para vocês, por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, vamos finalizando, ok? Ficando assim. Bom, meninas, ficando assim a aba do chapéu, agora nós vamos fazer, né, a parte superior do chapéuzinho, aqui na lateral desta carreira, ao lado desse pequeno pontinho aqui, de um só ponto desta carreira, certo? Desse ponto preto, vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, colocamos a nossa agulha na laçada. Gente, se a linha de vocês não tiver laçada, comece do jeito que eu ensinei para vocês, certo? Então vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita até o finalzinho dessa carreira, que nós temos que preencher todo esse espaço que está aqui dentro dessa área, certo? Todo em verde, esse verde 230 que a gente acabou de fazer a aba do chapéu, certo? Então continuamos bordando com a linha verde, da esquerda para a direita, a agulha apontada diretamente para a frente e não para você, vamos conduzir a nossa agulha dessa maneira, certo? Da esquerda para a direita, e assim vamos até o último ponto desta carreira. Beleza? Chegamos ao último ponto desta carreira, a agulha apontando para a frente, não para você. Vamos retomar esse último ponto, assim, conduzindo a nossa agulha conduzir a agulha para a carreira superior, dessa maneira, certo? Então, mudamos a posição da nossa agulha, de cima para baixo, agora a agulha está apontando para você, certo? Vamos trabalhar da direita para a esquerda até o penúltimo ponto dessa mesma posição com a nossa agulha, certo? Apontando diretamente para você, da direita para a esquerda. Vamos até o penúltimo ponto dessa maneira. No último ponto, gente, mudamos a posição da nossa agulha, agora mudamos para de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Aqui, observa que a gente já mudou a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos fazer da esquerda para a direita, certo? Dessa mesma maneira. Chegamos ao último ponto desta carreira, vamos retomar todos esses pontos até chegar aqui. Beleza? Vamos lá, retomamos esses pontos, de baixo para cima, no último ponto mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior para finalizar esses pontinhos que nós iniciamos. Beleza? Dessa maneira. E vamos trabalhando até chegar nesse pontinho preto aqui. Beleza? Vamos lá. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Chegamos aqui até o segundo ponto dessa carreira, aqui. Mudamos a posição da nossa agulha, agora de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos conduzir da esquerda para a direita dessa forma. Trabalhando assim, de baixo para cima, da esquerda para a direita, 3 pontos. Olha só, gente, como tá ficando esse chapéu, a coisa fofa, né, de se ver? Então, com a nossa linha 230, não se esqueça, tá? Ah, pode mudar a cor? Pode, se você queira, pode, mas esse é padrão, apesar que eu não sei o nome dos personagens da Patrulha Canina, né, mas esse aqui é um deles. Eu não sei falar, as crianças que me perdoem, mas eu não sei falar o nome de cada personagem. Mas as mamães aí, que é da época agora, todas elas já conhecem, devido às crianças gostarem e falam muito nos nomes dos personagens da Patrulha Canina, as crianças decoram tudo. Bom, gente, vamos aqui retomando todos esses pontos, tá? Dessa forma, e aqui finalizando a nossa carreirinha da Copa do Chapéu, certo? Gente, fica lindo esses personagenzinhos nas toalhinhas,
certo? Nos lençóizinhos das crianças, e assim vai. Bom, chegamos aqui ao final. Conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e aqui finalizando, certo? Dessa forma. Olha só como ficou, gente. Eu vou mostrar pra vocês o avesso desse bordado, como tá ficando, tá? Vocês estão vendo somente o direito e nunca o avesso. Vamos olhar aqui. Olha só que perfeito, né? Olha só que beleza. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar essa áreazinha aqui da boca, tá? Nós vamos trabalhar ela com essa mesma cor aqui, que é essa cor 328, gente. Olha, o detalhezinho de dentro da boca, com a linha 328. Bom, meninas, vamos começar aqui com... vamos começar de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergar melhor, porque aqui tá entre duas carreiras de pontinhos pretos, fica mais ruim de visualizar, mas vamos tentar fazer o melhor. Então, aqui colocamos a nossa agulha na laçada, tá? Aqui começando com a laçada, que é melhor, porque só tem só uma carreirinha, gente. Vamos fazer com a laçadinha que fica mais apresentável, né? Então vamos de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos trabalhar esses 4 pontinhos aqui de dentro da boca, certo? Dessa forma, de baixo para cima, da esquerda para a direita. E assim vamos conduzindo a nossa agulha, apontando para frente, não para você. Trabalhamos esses 4 pontos. Chegando no 4º ponto, vamos retomar todos esses 4 pontinhos da direita para a esquerda, né? Retomando todos os pontinhos, aqui finalizando, preenchendo a boquinha e o sorriso bonito do nosso cachorrinho, certo? Dessa forma. E aí vamos finalizar os nossos pontinhos, conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, certo? Como ensinei para vocês. Vou fazer mais uma vez aqui, os próximos bordados eu já não vou fazer essa demonstração, certo? Que aqui vocês já estão bem aptos a fazer esse trabalho já. Eu garanto que sim. As pessoas que têm me acompanhado já sabem como é que faz esse acabamento. E vocês aí que agora que começou, me acompanhem aí mais vezes, que vocês vão aprendendo cada técnica maravilhosa de vocês fazer um lindo trabalho. Pessoal, agora... qual a cor que a gente vai trabalhar? Essa parte da bochecha do cachorrinho e essa parte central aqui, essas partes que estão todas em branco, nós vamos trabalhar com a linha 001, tá? É branco. Ah, mas já está branco, mas precisa preencher, porque se você não preenche essa área, vai ficar como se tivesse faltando ainda bordar o seu trabalho. Então vamos preencher, tá? Contornado em preto, então não tem erro, gente. É só começar dessa forma, coloca a linha na laçada e vão preenchendo toda essa parte e retoma todos os pontos. Gente, eu não vou fazer com a linha branca aqui, demonstrando para vocês, porque vocês não vão, através do vídeo, vocês não vão ver direito o que está acontecendo, porque a linha é branca, a trama do tecido é branca, então fica difícil para vocês verem. Mas vocês já dão conta de começar e preencher toda essa área, sim? Espero que sim, tá? E conta de fazer esse preenchimento, gente, faz um comentário aí para que eu possa ajudar depois com a linha escura. Como essa toalhinha é para venda, eu não posso trabalhar com outra linha escura, certo? Então vamos trabalhar com a linha branca, que é a cor do personagem do Patrulha Canina, gente. Vou preencher e retorno com vocês, já demonstrando o nosso trabalho pronto. Então, meninas, finalizando aqui o nosso trabalho, bordamos aqui a parte branquinha, olha só a diferença. Gente, eu vou mostrar aqui, vou apresentar para vocês a foto da imagem dela sem estar bordada com a branca, com a linha branca, e com a que está bordadinha aqui ao lado, do ladinho aqui. Estou aqui apresentando para vocês estão vendo a diferença? O quanto é diferente a imagem bordada com a imagem que não está bordada? Tem diferença, né? Então já dá um aspecto que já está finalizado o trabalho todo preenchido, todos os quadradinhos preenchidos com o bordado, certo? Pessoal, como já terminamos de fazer todo o preenchimento que nós ficamos de fazer no nosso bordadinho, vamos tirar esse alinhavo que aqui fizemos para demarcar o tamanho do nosso bordado, certo? Então vamos retirar todo esse alinhavo para que fique somente o nosso bordado, tudo bem? Vou aqui retirar e retorno com vocês, tá? Assim, retiramos com muito cuidado para não danificar o nosso bordado, ok? Que aqui, esse alinhavo só foi para demarcar o tamanho do espaço que nós iríamos bordar, ok? Vou retirar e retorno com vocês. Bom, pessoal, estou finalizando aqui a retirada, ficando assim o nosso bordado, e assim ficou o nosso trabalho. Querendo aqui fazer uma faixinha de bico bordado ou de tecido, também fica outro charme na nossa toalhinha, tá? Eu vou fazer um detalhe depois e apresento para vocês em outro trabalho que aqui vou apresentar. Tudo bem? Vocês tenham gostado? Se gostou, desse seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até a nossa próxima aulinha, aguardo vocês. Beleza?